aí pessoal, tudo bem? Hoje no canal a gente vai avaliar a Chevrolet Tracker 1.2 Turbo na versão LTZ. Fica com a gente para conhecer os pontos positivos e negativos e por que ela é um excelente carro nessa categoria. A gente está mostrando aqui a parte interna da Chevrolet Tracker 1.2 LTZ. Aqui é o painel do veículo. Dá para perceber que o consumo médio está em 10 por litro. Ele varia aqui na cidade, já foi o melhor conseguido, foi 13 km com litro. Citando que nossa cidade é praticamente totalmente urbana, com trânsito muito truncado. Dificilmente você consegue passar de 60 km por hora. Esse é o volante da Tracker. Ela tem direção elétrica muito levinha. Tem diversos comandos no volante, comando de sistema de som e comandos do controle de velocidade ou controle de cruzeiro, como as pessoas chamam. A central é a mesma do Onix. A diferença do painel, a diferença desse painel aqui da Tracker para o Onix, ela tem uma curvatura aqui que volta essa parte central para o motorista, diferente do Onix que é reto. Ela tem essa mudança de textura aqui, que deixa o painel mais bonito. Ela passa uma textura que tem uma impressão emborrachada, mas não chega a ser um painel emborrachado. Nada demais, é comum hoje nas construções do veículo isso aqui. A central, essa central multimídia aqui da Chevrolet é muito bonita. Ela tem a conectividade, ela tem o roteamento Wi-Fi, então tem um plano para isso. Ela tem um sistema de som bom, bem limpo o som. Na versão LTZ, o ar-condicionado não é digital, então ele ainda tem um sistema de botões analógicos parecidos com o do Onix, travamento por um botão central e controle de tração, e esse aqui é o botão que liga e desliga o start-stop. Esse carro já tem a partida por botão e sensor de proximidade. O acabamento da porta é um plástico duro, ele tem uma textura macia ao toque, mas não é uma faixa de tecido nem de couro, poderia ser. O puxador é um plástico com cor de aço escovado, não é também um puxador de aço inox. Tem os vidros 4 toques automáticos para subida e descida e os espelhos retrovisores e o controle elétrico. Não tem rebatimento. Ele tem esse aviso visual de alerta de ponto cego, então ele tem um sensor dianteiro contra obstáculos. Para ter isso ele precisa dos dois sensores. O banco do motorista, eu cheguei todo para trás, tem uma amplitude um pouquinho curta. A posição dos pedais é muito boa. A caixa de marcha desse carro não tem a posição S Sport, ela tem a posição Low e ela não tem pedal shift. Outro ponto que hoje diferencia esse carro dos demais, muitos carros estão vindo com o acionamento do freio de mão elétrico e nesse carro o freio de mão ainda é manual. Ele tem um console bonito, também mais de plástico simples. O banco, ele tem uma trama aqui no meio, ele não é totalmente de couro e as laterais são de couro com essa costura aparente. Ele tem uma largura muito boa e uma profundidade correta, é um banco bastante confortável. Bem diferente do Onix, tá? O pessoal reclama muito do banco do Onix. O porta-luvas é daquele tipo de que cai, mas tem a iluminação. Os para-sóis não possuem luz de cortesia. A iluminação que tem é a central. O espaço na parte traseira desse carro é um dos aspectos muito positivos desse veículo. A posição de dirigir, para mim, olha a quantidade de espaço que eu estou à frente. Então ele tem uma construção que propicia esse espaço mesmo com entre eixos um pouco menor que outros veículos da categoria. Tem veículos maiores que não fica esse espaçamento. Controle do vidro atrás, plástico duro. O túnel central tem uma posição relativamente baixa e ele possui duas tomadas USB para os passageiros traseiros. Ele também tem airbags aqui de cortina, airbag no banco e airbag dianteiro. Então ele tem airbags de cortina, airbags no banco, airbags na frente. Então ele é um carro bem seguro. O espaçamento é muito bom. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é a luz de salão. Então quem tem filho tem que se preocupar com isso, porque à noite tirar e botar a criança, principalmente na cadeirinha, a iluminação atrás faz diferença. A altura do teto, ela poderia ser um pouquinho maior, mas ela é condizente. Eu tenho 1,72 m, esse carro ainda tem
uns 20 centímetros para cima. Então a pessoa de mais de 2 metros talvez encoste o teto. Possui alça de segurança. Então é um carro equipado com aquilo que o brasileiro gosta. O porta-malas desse veículo tem 393 litros. Eu achei um porta-malas um pouco acanhado para um SUV. Tem SUVs com quase 400 litros. Mas ele, por exemplo, é maior do que o Renegade. E ele tem uma versão que ele consegue fazer esse rebatimento. Você consegue ganhar esse espaço baixando o nível do fundo. Esse carro é muito bonito. Ele possui esse olho aqui em LED, que seria um Daylight Run. O farol ainda é halógeno, não é LED nessa versão, na versão Premier é LED. A roda é aro 17, 215/55, então tem um perfil baixo. Estamos a bordo do Tracker 1.2 Turbo na versão LTZ. A gente está fazendo agora a parte do teste em movimento, da parte dinâmica. E as primeiras impressões são de um carro bem sentado ao solo, com um centro de direção bem firme, que passa poucas as imperfeições do solo, com uma dinâmica de acelerador e passagem de marchas excelente. A gente vai fazer aqui esse teste rápido. A gente está com um carro cedido por um inscrito do canal. Esse veículo está fazendo uma média de 9,5 km por litro na cidade com gasolina. É uma média muito boa para essa categoria de veículo. A gente já testou outros SUV aqui na cidade. O Renegade, que é o nosso carro atualmente, ele faz 5,7, 6 por litro na cidade com gasolina. Então vocês conseguem reparar essa diferença no consumo. Uma coisa que chamou a atenção para a gente é esse reflexo na parte de baixo do painel. Então, quando você pega a estrada ao longo do caminho, se a pessoa tiver aquele toque, alguma coisa assim, ela pode ter um pouquinho de dificuldade, se irritar no trânsito muito tempo, tá? Os espelhos têm um bom tamanho. Esse carro conta com aquele alerta de ponto cego, então se passar algum carro no lado, ele vai fazer aquele alerta e é direto no espelho. A direção, como eu falei, é bem leve. O desempenho do carro é muito bom. Essa aqui é a versão 1.2. Qual é a diferença do motor? A versão 1.2 tem mais torque. E no álcool, inclusive, ela tem quase 2 kg a mais de torque. Chega a 21,4 e na gasolina 19,4 kg de torque. Possui aproximadamente 135 cavalos, são 133 cavalos. É um carro que tem... Você pisou, ele tem uma resposta muito boa de acelerador. A direção ganha um peso correto. A carroceria rola um pouquinho mais, por exemplo, que o HR-V do que o Jeep, mas nada de inseguro. É um carro que você vê, as pessoas falam, é um SUV do Onix. A gente tem um teste no canal, ele passa bem menos ruído e aspereza do que o Onix para dentro da cabine. Então a gente sabe que ele tem um subchassi dianteiro mais reforçado, tem uma direção com a relação mais direta e também tem o que? Ele tem a suspensão traseira mais reforçada. Um ponto negativo desse carro é o tanque de combustível tem somente 44 litros. Então, para uma viagem longa, pode ser necessários mais reabastecimentos. Agora, de positivo, o desempenho dele é muito superior que o Renegade, é superior que o HR-V, é superior que a Nissan Kicks. Então, a gente sabe que é um carro que tem um desempenho muito bom e o desempenho parelho com a versão 1.0 do T-Cross. A versão 1.4 você percebe que é um pouquinho, por causa do torque, bem maior, um pouco superior em termos de acelerações. Agora, o câmbio. A caixa de marcha é uma caixa da GM, 6 marchas, é a mesma do Onix. Ele tem uma resposta muito boa, uma redução muito correta. Então é um carro que você percebe que desenvolve muito bem. Fizemos essa curva aqui, que é uma curva fechada. Apesar da velocidade baixa, a gente percebe que o rolamento não é muito grande, é um pouquinho superior a outros SUV, como a gente falou. O ruído de rolagem também é muito baixo. O freio trabalha bem. A posição de dirigir eu achei um pouquinho alta em relação ao painel, então você fica bem por cima do painel, a gente consegue ver a ponta do capô. Isso é uma coisa rara nos SUV. Por exemplo, o Renegade, apesar dele ser alto, você vê o capô quase que na
horizontal da sua vista, e esse aqui você vê inclinado assim para frente. Melhora porque você consegue ver os buracos à frente. A gente vai fazer aqui uma aceleração, você percebe que o carro tem uma resposta muito boa. A gente recentemente testou a X35 no canal, que é 2.0, com motor de litragem grande, com potência grande e torque parecido. Então você vê que a puxada ela é parecida com uma puxada de 2.0, com um consumo de 1.0. Então essa é a grande vantagem do motor turbo. O 0 a 100 desse carro está em aproximadamente 10 segundos. Segundo as revistas, a gente não tem aqui, vocês estão vendo nossas vias, elas não tem espaço para a gente fazer essa aceleração e testar o 0 a 100 de um carro na cidade aqui. A gente não tem como, não tem uma pista apropriada para isso. Mas as retomadas, as reduções da caixa de marcha são muito condizentes. Resumindo, é um carro que está muito bem alinhado para o seu nicho, tem alguns pontos negativos, mas são muito poucos, que não desmerecem em nenhum momento o carro. Vamos lá, uma pergunta: eu tenho o Renegade hoje, se eu trocaria o Renegade para esse carro? Trocaria, tranquilamente. Então a gente trocaria o Renegade por esse carro. O que você vai saber ao longo do tempo? Que esse carro aqui tem poucos quilômetros, tem menos de 4.000 quilômetros rodados, e o Renegade a gente já testou com quilometragens altas. É a durabilidade que a gente vai vendo ao longo dos anos, do tempo, como esse carro vai chegar com 40, 50, 60 mil quilômetros. A gente testou um X35 com 100 mil quilômetros, está aí no canal. Vocês podem ver que ele tem muito pouco ruído para um carro de 10 anos. Então, um carro bem construído, tem uma suspensão, tem uma rigidez torsional que garante que ele fique sem ruído por muito tempo. O Renegade tem a mesma construção. A gente sabe que o HR-V também tem esse tipo de construção rígida. Já quem tem aquele Nissan Kicks, que a gente não tem, mas eu já andei no carro, o Nissan Kicks é um carro que com 40, 50 mil quilômetros tem muitas reclamações de ruído, principalmente de suspensões, de caixa de direção. Então essa é uma situação que você só vai descobrir com o passar do tempo, a gente não consegue afirmar. Esse carro começa hoje na faixa de 90 mil reais, a versão mais simples, mais de 90 mil reais. Essa versão LTZ é por 105 mil reais. Preço de seguro desse carro na faixa etária de 35 anos, casado com filhos, aproximadamente 2.000 a 2.500 reais nas capitais. É um seguro condizente na média de preço dos demais carros desse segmento. O preço está condizente no mercado. Aqui na minha cidade, a gente sabe que tem fila de espera para comprar esse veículo, ou se paga ágio, tá? Então, para vocês saberem, essa versão na minha cidade hoje não tem a pronta entrega. Você quiser, você tem que encomendar um. Algumas cidades também tem ágio. A gente já ouviu aí pessoas que compram esse carro, tiram da concessionária e vendem ele com 100, 200 quilômetros, 1.000, 2.000 reais mais caro do que compraram, 3.000 reais. Então é um carro que está com uma procura muito boa, é um dos líderes de venda do segmento atualmente. Se eu trocaria hoje o Renegade por esse carro, trocaria. Então a gente, quando fez o vídeo do Renegade, a gente recebeu muitas críticas que a gente estava falando muito mal do carro. A gente aqui no nosso canal, a gente não faz propaganda. O carro que a gente usa ou é nosso ou é emprestado de conhecidos. Não são carros cedidos por montadores. Então a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma montadora. Então aquilo que for ruim a gente vai falar, e aquilo que for bom a gente também vai falar. Vai destacar, né? Então esse carro é muito bom, assim como o Renegade é muito bom. Quando você entra no Renegade, você vê que ele tem uma montagem de painel superior a esse veículo. Só que é um veículo que cobra mais caro e que tem um desempenho hoje que não está condizente com aquele motor 1.8 e-torque. Então a gente sabe que quando chegar um motor novo 1.3 turbo, caso o valor do carro não aumente muito, ele vai voltar a ser um player. Ele já é um player bem competitivo. Muitas pessoas deixam de comprar esse veículo Renegade somente pelo desempenho do motor. Algumas outras poucas pessoas pelo tamanho.
mas ele é um SUV urbano e que aguenta uma estradinha mais esburacada, uma estrada de piores condições. Esse veículo aqui também é bastante urbano, só que ele atende hoje uma família um pouco maior e de desempenho ele deixa a pessoa mais tranquila de dirigir. Você sente que é um carro menos pesado, um carro que anda mais, tem um desempenho melhor. O peso dele é 1.270 kg, o peso de um Renegade hoje chega a 1.500 kg. Então você percebe que o peso do veículo faz diferença. Essa foi a avaliação da Tracker 1.2 LTZ. Um carro que custa aproximadamente R$105 mil, que está tendo fila de espera para sua compra. Se você gostou desse vídeo, assista nossas playlists, veja nossas outras avaliações e se inscreva no canal. Deixe seus comentários. Tem outras avaliações, hatch, sedã, SUV, vários carros aí já no canal. Deixe seu like, seus comentários, se inscreva. Volte sempre para nos visitar. Até a próxima.